Olá, tudo bem com você? Aqui Pastor Fábio, mais uma vez com mais um vídeo para você nesse canal abençoado, que tem a função de abençoar os casais, homens e mulheres de Deus, com uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero dar um exemplo bíblico de dois casais que se uniram e um teve um sucesso abençoado e o outro um fracasso terrível. E eu quero trazer exemplos para que você possa entender em que ponto do seu relacionamento que você se encontra e onde você errou e o que fazer para melhorar. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Então nós vamos falar aqui, a Bíblia nos dá o exemplo de dois casais. Eu quero trazer o primeiro, o casal abençoado. Eu estou falando do filho de Abraão. Aquele homem, Abraão, todo mundo conhece. Abraão foi o pai da fé. Abraão, ele saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela e foi para uma cidade onde Deus havia mostrado. Foi um homem que teve muita fé. Mas eu não estou falando de Abraão, eu quero falar do filho de Abraão, chamado Isaac, que foi o filho da promessa. A Bíblia diz que Isaac foi filho de Abraão com Sara, e Sara era estéril. Olha só, ele já é um fruto do milagre. Quem não se lembra daquela história lá no Monte Moriá, quando o próprio Deus pede a Abraão uma prova da sua fidelidade para matar o seu próprio filho Isaac. Lembra disso? Mas o Senhor, quando o Abraão levanta o cutelo, a faca, para poder matar o seu filho e oferecê-lo como holocausto, o Senhor diz, não mate, não ergue a mão sobre o teu filho, eis aí o cordeiro. Então Isaac foi criado num celeiro de bênção, ele foi criado num local abençoado, e quando ele chega ali na sua idade de jovem para o casamento, o que acontece com Isaac? Isaac quer arrumar uma companheira, uma esposa. E a Bíblia diz, meu irmão, que naquela época o povo de Israel tinha que casar com pessoas que também faziam parte do povo de Israel. Então ele manda buscar uma esposa para ele lá na casa dos parentes, nos antigos parentes de Abraão. Ou seja, cumprindo a palavra de Deus, escolhendo a pessoa certa. O que eu quero dizer com isso, você homem e mulher? Nós precisamos de ter ao nosso lado pessoas que comungam da mesma fé, pessoas que têm a cultura igual, o comportamento igual, criação parecida, né, princípios idênticos, e não nos aventurar em relacionamentos em que há uma grande disparidade, diferença entre o marido e a esposa. Então, para resumir a história, a Bíblia diz, meu irmão, que foi assim, algo magnífico. Que o servo de Abraão, o servo de Isaac, vai até aquele lugar. E quando eles chegam lá, eles encontram a pessoa certa. Como Deus havia mostrado tudo direitinho, aquela dama que viesse e desse água para os camelos, para as criações daquele homem, ele iria oferecer ali alguns presentes e ela ia convidá-la para vir, para ser esposa de Isaac. Então deu tudo certo, Deus estava no controle, Deus estava no comando de todas aquelas coisas. E aí aquela mulher se apaixona por Isaac e ela é levada até Isaac. Quando ela vê pela primeira vez, foi paixão à primeira vista. Um casamento de Isaac e Rebeca. E casamento abençoado, e mulher linda, ele se apaixonou com ela, porque ela era muito linda, ela era maravilhosa. E Isaac, um homem de Deus, eu acredito também um gentleman, que procurou tratar daquela mulher com todo carinho, com todo zelo e todo respeito. E o casamento deles é um casamento de sucesso, porque Isaac se tornou um dos pais da fé. Isaac, depois, ele se torna ali um dos patriarcas da Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó, quem não se lembra? Isaac se torna o pai de todas as nações, de toda a nação de Israel. Então, só para você entender, esteja debaixo da bênção, esteja no foco da bênção e Deus vai te abençoar. E como eu havia prometido, queria falar sobre dois casais, falei sobre o primeiro e agora eu quero falar sobre um casal que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser igual a Isaac, tinha tudo para ser igual a Isaac e Rebeca, mas que infelizmente, através da desobediência, através da busca do seu próprio eu, do seu próprio ego, das suas próprias vontades, acabou sendo um casal destruído, envolvido em traição,
e dificuldade. Eu estou falando da vida de Sansão, um homem que também nasceu, né, de Eloá, que era um profeta, que era um homem de Deus, um juiz naquela época. E Eloá, a mulher de Eloá também era estéril. E Deus e ela fez uma promessa para Deus que ela era estéril, que se ela tivesse um filho, que ela não passaria navalha na sua cabeça. E ele seria um nazireu. Olha que bênção. E ela prometeu aquele filho, e aquele filho tinha tudo para ser um juiz naquela terra. Tinha tudo para ser alguém que iria libertar aquele povo da opressão que eles viviam, dos outros povos, dos filisteus, por exemplo. Então, aquele homem nasce agora também de um milagre, também nasce para servir a Deus, também nasce para fazer a vontade de Deus. Ele havia 3 coisas que o nazireu não poderia fazer. Uma era cortar o seu cabelo. A segunda coisa era não beber bebida alcoólica, não se embriagar. E a terceira coisa, não mexer com coisa imunda, não mexer com cadáver. Principalmente, era costume naquela época. E esse homem não poderia fazer essas 3 coisas. E outra coisa que eu queria te dizer é que o pai de Sansão também havia dado uma ordem para ele. Olha, na hora que você for procurar uma esposa, você for procurar uma mulher, procure uma mulher do nosso povo, dentro das pessoas do nosso povo, dentro da nossa cultura, e você será abençoado. Mas sabe o que Sansão fez? Sansão ele começou a se sentir o cara, porque ele era forte. Ele foi abençoado quando o Espírito Santo entrava nele. Ele era muito forte. E ele tinha deixado algumas tranças, eram 7 tranças que ele tinha, e aquilo ele se sentia o cara, se sentia especial. Né? Teve uma ocasião, só para você entender, que ele, com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 filisteus. Só para você entender a força daquele homem. Teve uma outra ocasião, que ele pega o portão de uma cidade inteira, de uma cidade que eram os portões grandes, ele carrega ele nas costas. Então, esse homem tinha uma força descomunal e os inimigos temiam o povo de Israel por causa de Sansão. Então, um cara que tinha tudo para ser uma bênção, para viver uma vida esplendorosa, fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor e ter um casamento abençoado. Mas o que ele faz? Ele toma uma decisão errada. A primeira decisão dele, ele encontra uma mulher, que era também do povo dos filisteus. E ali um cenário de muita mentira, um cenário de muito engano. E aquela primeira mulher, o próprio pai dela tinha prometido ela para Sansão, Sansão tinha ficado com ela, mas logo em seguida ele não, assim como Sansão foi embora, ele deu essa mulher novamente para um outro homem. Quando Sansão chega, Sansão fica bravo. E olha o que Sansão faz. Sansão ele era muito gozador. Ele pega 300 raposas e amarra uma tocha de fogo nessas raposas e ela sai queimando todas as plantações e a cultura dos filisteus. E eles ficam muito bravos e mandam queimar a casa dessa mulher com o pai, com a família inteira junto. Olha a primeira tragédia que esse homem causa. A Bíblia diz que ele se embriagou. A Bíblia diz, meu irmão, que ele fez o que não poderia fazer, que ele achou mel num leão morto, que ele mesmo havia matado, e ele toca ali naquele mel, e ele toma aquele mel, ele sabia que ele não podia fazer. E a única coisa que ainda segurava Sansão era o corte de cabelo que ele ainda não havia cortado. E aí ele se envolve num segundo relacionamento, novamente fora da presença de Deus, com uma mulher também conhecida como prostituta, que era a Dalila, que todo mundo conhece, que era uma filisteia também. E olha só, quando ele se envolve com aquela mulher nunca o amou. Aquela mulher, ele ficou apaixonado por ela, ficou caidinho por ela, mas ela nunca o amou. Tanto que o inimigo conversavam em segredo com ela, olha, você tem que trair o seu marido, para que a gente saiba, descubra o segredo da força dele. E quando a gente descobrir o segredo da força, nós vamos amarrá-lo e o nosso povo será livre. E aquela mulher, ela fica tentando, insistindo, até que ela descobre o segredo de Sansão. E um dia Sansão, deitado no colo dela, dormindo, ela pega uma tesoura e corta ali o seu cabelo. Quando ele acorda, o que acontece? Todos nós conhecemos a história. Os inimigos o agarram e o pegam e o fazem dele um escravo. Furam os seus olhos, deixam ele cego. Então o cara perde agora a esposa, perde a dignidade, perde a última coisa que o mantinha ligado a Deus,
perde a sua força, ele perde a sua honra. E ele agora é humilhado e chacoteado em toda a cidade. Que tragédia, né? Tragédia. Você vê que tudo começa lá atrás. Era um homem que tinha tudo para ser uma bênção, mas se tornou um causador de problemas. Um causador de transtorno, de vergonha. Eu não sei qual nível que o seu casamento está, em qual nível que a sua família está. Eu quero profetizar bênção, vitória no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que você siga o exemplo de Isaac e de Rebeca e que você não siga esse exemplo de Sansão. Não desobedeça os seus pais, porque eles têm mais experiência do que você. Não deixe de ouvir a voz de Deus, não deixe de fazer aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta. E curta e compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você conhece alguém que vive uma vida ou como a de Isaac, ou se você tem vivido uma vida como a de Sansão, Isaac, vivido em traição, dificuldades, deixe um comentário em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.